Agora, para finalizar com chave de ouro a nossa série, nós vamos para os asanas invertidos. Nós vamos pegar o sangue que foi energizado e purificado ao longo de toda a prática para nutrir, banhar e nutrir os principais órgãos do corpo que estão na parte alta. Então, nós vamos para os asanas invertidos. Nós temos aqui pelo menos 3 opções. A invertida sobre a cabeça, Sirshasana, a invertida sobre os ombros, Sarvangasana, a invertida sobre os braços, pode ser com os braços estendidos, pode ser com os braços flexionados. O Vrishkasana. E nós temos um tipo de... Como exemplo dos asanas que a gente não faz no Swastika Yoga, nós temos esse Sirshasana executado dessa forma aqui. No Swastika Yoga, a gente utiliza esses 3. Esses 2 aqui são Vrishkasana, Sarvangasana, Sirshasana. Essa é uma modalidade, uma variação de Sirshasana que a gente não utiliza no Swastika Yoga. Agora vamos entender cada um deles. Para o objetivo que a gente busca aqui, que é trazer o sangue para a parte mais alta do corpo, pelo máximo de tempo possível, e os tempos ideais estão acima de 10 minutos, o Vrishkasana apresenta um problema. Ele é um asana de exigência extrema de força e muita habilidade do praticante e poucos realmente conseguem fazê-lo. Muito mais pessoas conseguiriam fazê-lo se tivessem mais dedicação, mais disciplina, mas poucos realmente se dedicam realmente a conseguir executá-lo. E mesmo assim, ficar 10 minutos dele precisa um desempenho muito elevado do praticante para chegar a esse ponto. Então, nós costumamos utilizar o Vrishkasana nesse meio. Ele é mais interessante. Para aquilo que a gente quer, uma permanência mais longa, a gente utiliza o Sirshasana e o Sarvangasana. No entanto, o asana mais eficaz para esse trabalho e mais seguro, apesar das aparências, o mais seguro é o Sirshasana, que é invertido sobre a cabeça. O Sarvangasana ele é muito utilizado em escolas que trabalham com pessoas que têm uma saúde mais limitada e, às vezes, para o praticante que tem um desempenho físico mais limitado. Mesmo assim, eu procuro sempre deixar para ensinar o Sarvangasana para o aluno mais antigo, porque ele é um asana que ele faz um trabalho diferente do que o Sirshasana faz, um trabalho muscular diferente. E é preciso, sim, desenvolver a habilidade, treiná-lo para desenvolver as habilidades que são exigidas nele. Só que se eu ensino para o aluno iniciante o Sarvangasana, ele vai conseguir fazer com mais facilidade e sempre na hora de fazer a invertida, ele vai preferir fazer aquele que ele já consegue do que treinar aquele que ele não consegue. E esse aqui, embora às vezes ele é dito como um preparatório para esse, ele não desenvolve a musculatura necessária do jeito que precisa ser desenvolvida para você um dia conseguir fazer o Sirshasana. Então a melhor opção que você tem é, se você não consegue fazer o Sirshasana, a invertida sobre a cabeça, você vai fazer o Grivasana. Que é a posição preparatória, é a posição que você faz antes de subir as pernas para ficar no Sirshasana. Como o próprio nome já diz, o Sirshasana, Sirsha é cabeça, é o apoio sobre a cabeça, Grivasana, griva é pescoço. Então o foco do Grivasana é fortalecer principalmente o pescoço, mas também a musculatura das costas, do abdômen
especialmente lombar e glúteos, para preparar o corpo, principalmente o pescoço, que até então só sustentou o peso da cabeça e agora vai sustentar o peso do corpo inteiro, para que um dia você consiga fazer o Sirsasana, seguindo todas as regras de não utilizar impulso. Você só vai conseguir subir para o Sirsasana, do Grivasana para o Sirsasana, quando sua musculatura estiver pronta. Desde que todas as regras de execução que a gente vai estudar ao longo do curso sejam observadas. Isso garante a sua segurança na execução do Sirsasana, porque enquanto a sua musculatura não estiver pronta para subir com segurança e sustentar com segurança o seu corpo, você não consegue fazer. Enquanto isso, você fica aqui treinando a musculatura para uma hora subir. E esse trabalho que o Grivasana faz, o Sarvangasana não faz. E o aluno iniciante, se ele aprende a fazer o Sarvangasana logo de cara, ele se acomoda, ele prefere fazer aquilo que ele consegue fazer do que focar no desenvolvimento daquilo que ele já tem mais dificuldade. Essa é uma falha comportamental bem interessante. Eu já vi um estudo sobre educação infantil que dizia o seguinte: você nunca deve parabenizar uma criança por ela ter tirado 10 e não parabenizá-la por ela não ter tirado uma boa nota. Porque quando você faz isso, você tende a educar a criança a só fazer aquilo que ela sabe que ela vai conseguir fazer para ela receber o prêmio no final. Quando ela percebe que ela não vai conseguir cumprir um desafio, superar um desafio, ela já não aceita aquele desafio, ela vai para aqueles que são mais fáceis, para aquele que ela sabe que já tem um melhor domínio. Então você tem que parabenizar a criança principalmente pelo seu esforço. Pode parabenizar pelo 10, mas quando ela não tira o 10, ela vai ela vai ser parabenizada, ela vai ser comemorada também, principalmente pelo seu esforço. Esse é um erro na educação, porque a gente aprende muito mais quando a gente erra do que quando a gente acerta. A tendência quando a gente acerta é meio que se acomodar. Então, a gente vê esse padrão comportamental no aluno, que às vezes aprende o mais fácil e tende a querer não treinar o Sirsasana e ficar acomodado no Sarvangasana. E aí ele não treina, ele nunca vai fazer o Sirsasana. Então, eu só ensino o Sarvangasana para aluno mais antigo, depois que ele dominou o Sirsasana. Agora nós temos essa outra variação aqui. Essa é uma variação de Sirsasana muito fácil de fazer. Às vezes o aluno, na primeira aula, sem muita consciência corporal, nem muito preparo muscular, ele consegue montar essa variação. O problema é justamente esse. Sem muita consciência corporal e às vezes a musculatura não está pronta para sustentar, principalmente o pescoço, para sustentar agora o peso do corpo sobre o pescoço, é muito mais fácil você se machucar nessa posição. Enquanto esta variação, como eu disse antes, apesar das aparências, ela é muito segura, porque você só consegue sair da posição preparatória quando a musculatura está pronta para suspender e sustentar a posição por bastante tempo. Lembrando que os tempos ideais são acima de 10 minutos. E aí nós chegamos num outro problema. O Sarvangasana, diferente do Sirsasana e dos outros asanas, até onde eu sei, é o único asana que tem uma certa limitação de permanência na posição. Porque como o apoio dele é sobre esse osso aqui, que se não me engano é a primeira vértebra da coluna dorsal, e é um apoio muito intenso, é muito peso ali, você não pode ficar tanto tempo quanto você poderia ficar livremente aqui no Sirsasana. Então ele não é o asana mais ideal para longas permanências. Ele precisa ser aprendido a fazer, as habilidades que ele desenvolve precisam ser treinadas, mas para aquilo que a gente quer, o asana mais ideal é o Sirsasana. No entanto, para efeito de balanceamento, ele se encaixa muito bem dentro desse quadro. Por isso nós vamos dividir aqui em duas partes, deixando duas opções de invertida.
Agora tem uma outra característica que difere os dois. O Sirshasana, a invertida sobre a cabeça, ele precisa de um asana antes e um asana depois. Aparentemente, eles são bem parecidos. Aqui muda o que é feito depois. Antes, depois. Ele tem a posição das mãos embaixo da testa diferente. E as funções dos dois são diferentes. O Kurmasana, que é feito antes, permite que você descanse, recupere o fôlego antes de executar a invertida sobre a cabeça. Mais descansado, mais consciente. E apesar de ele parecer um asana sentado, ele faz, como ele tem a coluna na horizontal, ele faz parte dos asanas que a gente considera deitados. Então você vai sair das posições deitadas, vai encerrar as posições deitadas com o Kurmasana, que é um asana de semi-relaxamento, descansando, se preparando para executar o Sirshasana. Na volta você faz o Dharanasana, que tem a posição das mãos diferentes, embaixo da testa, com a função de dar um tempo para você normalizar a circulação sanguínea. O ideal é que você não faça a elevação do tronco logo em seguida. Deixe a circulação sanguínea normalizar antes de levantar o tronco. E tomando cuidado, né, antes do Sirshasana, você senta e não levanta o tronco. A gente sempre precisa chamar a atenção do praticante que ele não deve elevar o tronco para se arrumar e coisa e tal antes de fazer a invertida, porque daí você quebrou todo o balanceamento. Nós fizemos os asanas em pé, sentados, deitados, e aí você senta de novo, quebrando o efeito do balanceamento, que leva em consideração o critério do efeito da gravidade sobre a circulação sanguínea. Então permaneça deitado, da posição deitada você vai dar o jeito de sentar sem verticalizar o tronco e em seguida passar para o Sirshasana e depois descansar. Não são asanas de compensação. É uma preparação antes e um descanso depois. O Sarvangasana, diferentemente, ele exige um asana de compensação. Como ele força muito a cabeça e o pescoço nessa flexão, nós precisamos de uma flexão depois que compense. Tradicionalmente a gente utiliza o Matsyasana, apoiando o topo da cabeça no chão, fazendo um arco com a coluna para cima, os quadris apoiados no chão, as pernas estendidas ou flexionadas, para frente no chão ou suspensas, os braços descansando no chão ou sobre o abdômen ou também suspensos, utilizando aqui a força das costas e do pescoço para aumentar o arco.